Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Celebramos a alegria da Páscoa de Jesus nesta Páscoa semanal, a vitória da vida que vence a morte, a força do amor de Deus que restaura a nossa vida. Iniciemos com alegria este nosso encontro e também o segundo dia da novena de Nossa Senhora das Graças. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, quem tem o folhetinho da novena, vamos tomar o folheto e rezar a oração da preparação interior. Esta novena, a paróquia Nossa Senhora das Dores celebra este ano completando 70 anos, se preparando para celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças. A fim de participar desta novena com todo o proveito, recolhamo-nos em silêncio, preparando o nosso coração. Que Santa Catarina Labouré nos ajude a amar filialmente Nossa Senhora e a crer como ela no amor de Maria por nós. Com humildade, reconheçamo-nos pecadores e peçamos perdão dos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, que nós não fiquemos com a impressão do terceiro servo. Ele tem uma visão muito dura de Deus, e por isso ele recebe a palavra servo mau, né? Preguiçoso. Ele fica sem nada, é jogado na escuridão. Que ninguém seja tratado assim, porque não é esta a imagem que nós devemos cultivar de Deus. Pelo contrário, Deus quer dizer para nós: venham participar da minha alegria. Servos bons, fiéis, comprometidos. É isso que Ele quer dizer para nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, os dons, os talentos, são dados a todos, conforme a capacidade de cada um. Não é para estabelecer desigualdade, muito pelo contrário, é para respeitar as condições de cada um. Não é para fazer diferença, porque a quem mais foi dado, mais será exigido. E o Senhor que nos conhece sabe para que Ele vai impor uma carga maior que nós não vamos suportar. Então Ele dá de acordo com a nossa capacidade.
Todos, porém, a questão é esta: não é quantos talentos são entregues para um ou para outro, porque isso impõe para nós responsabilidade. O que nós temos que perceber é que aquilo que nos foi dado, nós devemos multiplicar, fazer crescer entre nós. E onde nós vamos multiplicar os nossos dons, os talentos? Na vida, nas oportunidades que nós temos de fazer o bem, de manifestar a nossa solidariedade, de mostrar o nosso compromisso com a justiça. Enquanto uns se lançam na tarefa recebida e vão imediatamente, saem para multiplicar os talentos, os dons recebidos, outros cruzam os braços. É a atitude de quem se recusa a fazer o bem ao próximo, embora esteja em condições de fazê-lo, se recusa a fazer o bem. Na hora de prestar contas, enquanto os servos bons e fiéis receberão os parabéns e participarão da alegria do Senhor, terão o seu esforço premiado com generosidade, pois souberam responder às expectativas do seu Senhor. A atuação do outro servo é estranha. A única forma que lhe ocorreu foi esconder debaixo da terra o dom recebido e conservá-lo seguro, assim escondido até o fim. E depois dizer a Deus: aquilo que o Senhor me deu eu estou devolvendo, não me cobre, o que eu recebi eu devolvo. E o Senhor fica chateado, né? Porque Ele não quer receber de volta, Ele quer ver tudo isso crescendo na nossa vida, porque isso manifesta a força da nossa fé, a alegria de viver em Cristo, a alegria que o Evangelho coloca na nossa vida, a alegria de viver o amor, a alegria de poder fazer da nossa vida uma expressão clara da caridade, do amor. E este servo, ele só pensou em si mesmo e na sua segurança, ele não quis se arriscar, por isso enterrou os teus talentos. E ele é condenado, chamado de negligente e preguiçoso, porque não entendeu a proposta de Jesus, não entendeu a dinâmica do reino, que aquilo que nós recebemos para colocar em prática, não para ser enterrado. É muito tentador para nós, meus irmãos e minhas irmãs, não se comprometer com nada que possa complicar a nossa vida. Hoje, nós percebemos isso. As pessoas não querem assumir compromisso. As pessoas não querem ter a preocupação de fazer algo que vai exigir dele o tempo, a dedicação. Já tenho muita coisa. Ninguém quer se doar um pouco mais, defender o nosso mesquinho bem-estar. É uma forma de tornar a nossa vida uma vida estéril, pequena e sem horizontes.
Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, congelar a nossa fé. A vida não é um freezer. A vida é um terreno que precisa acolher a semente para que ela brote e produza. E lembram da dinâmica da semente? Se ela não cai na terra e não deixa de ser semente, ela nada produz. Por isso a nossa fé não pode ficar congelada. Nós não podemos perder a força, o frescor do Evangelho. O Papa Francisco vai dizer a alegria do Evangelho que contagia a vida do cristão. E nós temos que manifestar isso. É assim que nós multiplicamos os talentos, amando, ajudando, se comprometendo, servindo, perdoando, amparando, repartindo, ensinando, vivendo como Jesus nos ensinou a viver, tendo em nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que não passa despercebido diante do seu olhar a necessidade do irmão. Se ele está doente, lembram da mão seca, do homem de mão seca que estava na sinagoga? Estava lá tanto tempo. Jesus, quando viu, falou: não, eu não posso ir embora sem curar esse homem. Ele precisa ser libertado. Quando ele viu a multidão faminta, ele desafia os discípulos: nós temos que dar de comer para esta gente. E não é só com recursos financeiros. Nós temos que aprender a repartir. E aquilo que nós repartimos se multiplica entre nós. Preciso correr esse risco. E isso, meus irmãos, é que influencia a história. Hoje, nós vemos quantas injustiças, quantas maldades. O Papa instituiu o Dia da Pobreza, não só para dizer que o mundo está mergulhado na pobreza, porque isso não precisa dizer, está dito. Ele está nos chamando a refletir sobre isso e a agir em cima disso, vivendo, testemunhando a caridade. Por isso a nossa fé não pode ser congelada ou enterrada. Não pode. Temos que nos perguntar, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós estamos fazendo com os dons, os talentos que nós recebemos do Senhor? Como estamos vivendo a esperança da fé? Como socorremos os irmãos que estão à nossa volta? Seria um erro, meus irmãos, apresentar-nos diante de Deus com a atitude do terceiro servo e dizer para o Senhor: aqui tens o que é teu, aqui está o teu evangelho, o projeto do teu reino, tua mensagem de amor aos que sofrem. Nós o conservamos fielmente, mas não serviu para transformar nossa vida, nem para introduzir o teu reino no mundo. Não quisemos correr risco, mas aqui tens o que é teu, está intacto. Esta é a negligência e a insensatez de quem não soube confiar no Senhor e não assumiu com coragem a missão recebida. Não soube experimentar
a alegria de ver os dons se multiplicando no compromisso com a justiça, no amor e no serviço aos irmãos. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Francisco instituiu o primeiro Dia Mundial da Pobreza. E lembra o Papa: chamo a todos a fazermos um olhar misericordioso a estes rostos sofridos que muitas vezes passam por nós despercebidos, e agirmos não apenas com palavras, mas com gestos concretos de ação e caridade, conforme nos fala São João em sua carta. Meus filhinhos, não amemos com palavras e nem com a boca, mas com obras e com verdade. A mensagem que Jesus deixa claro para nós hoje é esta: não ao comodismo, à indiferença, e sim à criatividade e ao acolhimento. Não à vida estéril, e sim ao esforço arriscado por transformar o mundo. Não à fé enterrada sob um conformismo, e sim ao seguimento comprometido com Jesus. E nós,